É hora de falarmos um pouco sobre saúde, principalmente a saúde do seu coração. Estamos em contato com o Centro Clínico JWM. Entre uma consulta e outra, o Dr. Thiago, cardiologista ali do Centro Clínico JWM, nos dá a sua atenção para uns minutinhos de bate-papo. Dr. Thiago, seja bem-vindo ao programa. Bom dia. Olá, bom dia, amigos da rádio. É um prazer aqui estar novamente com vocês aqui e participar mais uma vez desse bate-papo aí com vocês aí. Dr. Thiago, no dia 26, agora que passou, a gente comemorou o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial. E vamos destrinchar um pouquinho essa questão da hipertensão hoje. O que é a hipertensão arterial, doutor? Sim, agora no dia 26 a gente comemorou mesmo a hipertensão arterial e é uma data importante ter datas para mostrar para a população a importância, né, de uma doença que é tão comum, né, no nosso meio. Então, a hipertensão arterial sistêmica, tá? Ou a pressão alta, como popularmente é conhecido, é uma condição clínica multifatorial caracterizada por níveis elevados sustentados de pressão arterial, né? Então, pressões arteriais acima de 140 por 90, em mais de duas verificações por dia, a gente já é considerado hoje como paciente hipertenso, aquele paciente que tem níveis elevados acima de 140 por 90. Existem alguns índices, né, doutor, que mostram que boa parte da população hipertensa não sabe que é hipertensa. E boa parte da que é hipertensa e sabe, acaba não se cuidando também. São índices que acabam agravando essa doença e levando muita gente para o óbito lá pelas tantas, né? Exatamente, Então, assim, tem boa parcela da população que passa anos, às vezes, né, com os níveis tensionais alterados e muitas vezes verificam a pressão vem ali 12, 13 e uma ferição acham que tá bom, né? Mas se for ver na média das 24 horas, os níveis bem alterados e isso a longo prazo pode trazer consequências sérias, não só mesmo ao próprio coração, como também aos outros órgãos do próprio organismo. Sim. E exatamente tem aquela pressão mascarada, então, né, que às vezes a pressão, até no consultório médico, o paciente vem uma vez consultar, acompanha, e aí tá 12 por 8, né, só que daí o cardiologista tem que estar atento, porque muitas vezes, né, tem aquela pressão que é silenciosa, né, que ela pode se manifestar em outros momentos do dia, com estresse, né, ou com algum fator emocional, então por isso é importante aí. E também tem aqueles pacientes que são hipertensos, né, que deveriam tomar constantemente a medicação, né, que a hipertensão justamente é isso, é uma doença crônica, né, que ela tem controle, mas tem que ser feito controle. Sim. E é importante fazer esse controle, porque esses danos podem ser muito graves, né, para a saúde e pode, inclusive, dar uma das principais consequências, próprio um AVC, né, um acidente vascular isquêmico ou hemorrágico mesmo. Pois é, eu ia te perguntar, eu ia lhe perguntar justamente isso, doutor. Quais são o que vem depois da hipertensão? Quer dizer, o que a hipertensão traz de prejuízo ao corpo? Sim, eu costumo até dizer, para mais ou menos as pessoas entenderem, né? Porque para mais ou menos ter uma ideia assim do que é pressão arterial em si mesmo, entendeu? Dentro dos vasos, eu tenho sangue. Quando o sangue ele faz muita pressão dentro de um vaso, ele pode dar danos, hemorragias, tá? É a mesma coisa, vamos dizer assim, uma água dentro de um cano, né? Então ela pode romper, pode dar consequências, por isso é importante ter o controle dessa pressão dentro do vaso. Então a média até longo prazo, né? Ou até às vezes pode ser uma crise aguda de hipertensão, o paciente pode ter um AVC, né, um pico hipertensivo, pode ser um AVC hemorrágico, quando rompe um dos vasos, né, no cérebro, ou então pode ser também um dano, uma insuficiência renal, que a gente já estamos falando mais em a longo prazo, que vai comprometendo as arteríolas, as pequenas artérias do rim mesmo, né, pode prejudicar o coração também, que acaba prejudicando as coronárias do coração e o tamanho das cavidades e levando até uma das maiores doenças também hoje, que é a insuficiência cardíaca. Quando o coração começa a ficar fraco, né, para bombear sangue, né, contra uma pressão, né, de muito tempo alterado. Sim. Então são basicamente isso, né? É o acidente vascular encefálico, a insuficiência renal, tá? A insuficiência cardíaca e, claro, que outras doenças ainda, né, dentro dessa gama de enfermidades que a gente trabalha, né, diariamente aí.
aí. Sim. E o que leva à hipertensão, doutor? Então, hipertensão, assim, é uma doença multifatorial, tá? Então, ela pode vir de alguma predisposição genética, tá? O sobrepeso, que é um fator muito importante, porque a paciente que já tem um sobrepeso, ela já tem 20% a mais de chance de ter níveis tensionais alterados, o consumo excessivo de sal, né, às vezes, né, que pode, né, ocasionar então também, né, o aumento da pressão e além disso também tem muitos fatores étnicos. Os negros, a gente sabe que hoje tem vários estudos que mostram que tem maiores níveis mais elevados de pressão arterial, às vezes até um pouco mais difícil controlar na pressão arterial em população negra, né, e o próprio envelhecimento mesmo, né, do organismo. Então a idade também entra aí como um fator de risco aí, né, como a gente vai envelhecendo, as artérias vão ficando um pouco mais rígidas, então isso faz com que a pressão possa aumentar dentro do vaso também. Sim. E como que se faz, doutor, para descobrir que tem pressão alta? Quais são os exames disponíveis, por exemplo, aí no Centro Clínico JWM? Sim. Então, assim, é claro que é importante ser avaliado para um médico, né, um clínico, um cardiologista, né. Quando o paciente chega aqui, a gente faz a anamnese, ou seja, que é a história, ver os fatores de risco, avaliar, né, e a gente verifica a pressão na hora e a gente identifica aquela população de risco. Essa população de risco, então, a gente geralmente indica um controle mais rígido da própria pressão, além de cuidar dos fatores, né, de risco, e também tem um exame aqui que a gente utiliza muito na nossa prática, que é o MAPA, que é uma monitorização ambulatorial da pressão arterial. O paciente vai para casa, fica com o aparelhinho, né, durante 24 horas, e aí esse aparelhinho fica monitorizando durante 24 horas e verifica aproximadamente umas 80 vezes a pressão. Depois dá para o cardiologista um gráfico e os valores da pressão, né, durante essas 24 horas. Então esse é um exame muito bom para a gente identificar principalmente esses casos de hipertensão mascarada, né? Então, esses são basicamente, esse é o principal exame, mas é claro que na consulta a gente já consegue, né, às vezes, definir algumas coisas aí, até mesmo se o paciente é hipertenso ou não. Tem idade para se tornar hipertenso, doutor? Não tem idade. É claro que, assim, pacientes jovens, às vezes, podem, né, ter hipertensão, porque a hipertensão, ela tem principalmente a primária, né, e a secundária. A secundária pode ter algumas outras coisas, né, outras doenças, né, que podem levar à hipertensão. E às vezes doenças que até jovem pode ter, alteração da tireoide, por exemplo, é uma delas, né? E tem aquela hipertensão arterial primária, inicial, que geralmente essa grande população é mais idosa. No envelhecimento, né, durante o envelhecimento vai se criando maior risco de ter essa hipertensão, que é mais comum, que é 90% dos casos é essa hipertensão primária, né, que é decorrente, quanto mais idade, maior a chance de ter hipertensão. Mas é claro, se pegar um paciente de 30, 40 anos, esteja obeso, a chance de ter hipertensão aumenta mais ainda. Legal. Bom, doutor Thiago Zan, muito obrigado pela sua atenção. Quais dias que o senhor está aí no Centro Clínico JWM? No momento eu estou toda terça-feira, manhã e tarde, eu estou aqui. Tem a doutora Lúcia também, que na quinta-feira também ela vem aqui. Mas é só chegar aqui e falar com as gurias aqui, que sempre a gente já consegue, né, uma consulta, um encaixe, fazer exames. E é importante isso, é importante até dar esse tempinho para nós aqui, para a gente até conscientizar a população, né, o quanto que é importante o controle, né, dessa doença, que é hoje uma das doenças, se não é a doença mais frequente hoje no nosso meio, tanto a hipertensão e depois o diabetes aí, que entram, né, como principais doenças no nosso meio hoje. Sim, perfeito. Doutor Thiago, mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo e pelas informações. Um abraço. Eu que agradeço a todos os ouvintes aí, Thiago, a rádio também aí, muito obrigado também pela participação aí, qualquer coisa estamos à disposição aí. Um grande abraço a todos aí. Legal, esse é o doutor Thiago Zan, falando direto do Centro Clínico JWM. Telefone lá do Centro Clínico é 3662-6161. 3662-6161. Você também entra em contato com o Centro Clínico JWM pelo 99909-5760.
5760, 99909-5760. Esse é o celular e também o WhatsApp do Centro Clínico JWM, que tem muitas informações também no Facebook. Procura lá no Facebook Centro Clínico JWM, você vai encontrar muitas informações sobre saúde, além, é claro, da própria agenda de médicos do Centro Clínico JWM.